Obrigada, Cláudia. Meu nome é Melina, eu sou mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras, sou especialista em Educação Infantil e Alfabetização e Letramento, sou professora de Educação Infantil, também como a Cláudia, nós já trabalhamos juntas, esse ano nós não trabalhamos mais juntas, mas também sou muito apaixonada pela Educação Infantil, sou pesquisadora integrante do Núcleo de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita, pelo NELI. Eu sou Rita Cássia de Oliveira, mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras, especialista em Educação pela UFLA também, e Educação, né, Mídias em Educação pela UFSJ, né, de Juiz de Fora. Sou professora da Rede Pública Municipal aqui de Lavras, nos anos iniciais, né, e professora do curso de Pedagogia da Faculdade Presbiteriano Gama. Como professora da rede pública, tenho 20 anos de sala de aula. Sou pesquisadora do Núcleo de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita, NELI. Então, a temática, né, de hoje é a leitura literária e contação de histórias. E a nossa ementa é a caracterização da literatura como um bem cultural, instrumento de instrução e educação, fundamentação teórica sobre a leitura literária e a contação de histórias, reflexão sobre o papel do leitor e contador de histórias, demonstração de diferentes técnicas de leitura literária e contação de histórias, fomenta a pesquisa, estudos e realizações de atividades de difusão da arte de ler e de contar histórias. Então, nosso objetivo é capacitar profissionais e os estudantes para atividades de leitura literária e contação de histórias, utilizando a base teórica, técnicas e recursos variados, de modo a atender ao perfil do público participante, né? A maioria aqui é da área da educação. E nós agora vamos fazer uma atividade bem legal. Vocês já usaram o Jamboard? É uma função aqui do Google Meet, onde que nós vamos colocar uma nota autoadesiva no aplicativo. Vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Vou enviar o link aí no chat. É bem tranquilo, bem simples. Não precisa desesperar. Aí, eu acabei de compartilhar o link com vocês. Agora, vocês irão clicar neste link. E o que nós vamos fazer? Vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, clicar aqui em a nota autoadesiva. E o que vocês irão escrever? Vocês irão definir em uma palavra o que é a leitura literária e a contação de histórias para você. Aí você irá clicar aqui na nota autoadesiva, irá colocar, por exemplo, amor. Aí você pode escolher a cor que você quiser e salvar. Irá ficar aqui, ó. Aí o pessoal já está colocando. Lembrem-se de colocar no... Só clicar em cima dela e ir colocando no lugar, para não ficar uma em cima da outra. Isso, tá ficando lindo! No celular, quem tiver pelo celular, vai pedir para você instalar. Instala bem rapidinho e você depois clica em continuar, que já vai abrir para você. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, abrir o microfone, que nós ajudamos vocês. Mas é bem tranquilo. Só repete, por favor, onde você clicou para abrir a nota autoadesiva, fazendo favor? Aí no seu lado esquerdo, na lateral, tem uma caneta,
tem apagar, uma setinha e nota autoadesivo. Você está conseguindo? Achei, agora achei. Obrigada. Uhum. Nada. Nós vamos aguardar para todos escreverem. Que lindo está ficando. Vocês estão gostando, meninas? Muito. Estou adorando. E assim que escreveu, é só fechar a janela que ele já fica salvo, viu, pessoal? É um aplicativo assim bem legal, fácil de mexer. Vocês também agora com as aulas online podem usar com os alunos. Dá para também escrever, é bem legal. Eles vão amar. Aí dá para diminuir, aumentar. Vou aguardar mais um pouquinho até que todos terminem. E como que a contação de história, a leitura literária é diferente para cada um, olha. Viajar sem sair do lugar, paixão, amor, ler é narrar, emoção, viajar, alegria, vida, olha, felicidade. E quanto que a gente vê, assim, vamos pensar aqui, quanto que é positivo, né? São palavras positivas, são palavras, assim, que no nosso mundo, né? São palavras que nos trazem, como alguém falou aí, vida, que faz bem para a gente, né? Imagine isso, então, no mundo da criança, né? Vocês guardam isso aí, imagina, para as crianças. Com certeza, Rita. E para nós é tão envolvente, a contação de histórias, ela vai desde os pequenos até os adultos. Como ela envolve, ela cativa, ela ensina para todos nós. Sempre, assim como para nós, para cada um de vocês aqui, ela tem um significado, uma palavra, ela remete a alguma coisa. Para as crianças também, ela tem um significado. E é nisso que nós queremos entrar hoje também. Nossa oficina ela foi toda voltada pelas experiências que nós tivemos com as crianças. E nós esperamos que vocês aprendam muito hoje e possam levar para a sala de aula de vocês, para o ensino online. Agora deu tudo certo, né? Já foi. Melina vai continuar com a apresentação. Nós três, nós vamos fazer uma leitura para vocês de um livro, uma leitura literária. Mas antes, nós queremos mostrar para vocês alguns elementos que remetem a essa história. Então, vocês vão observar esses objetos. Então, é como se a gente estivesse contando a história lá para as crianças. Como que a gente vai fazer? A gente vai mostrando esses objetos para elas para remeter a alguma história. E elas vão falando.
Então, o primeiro objeto são esses gravetos. Que história remete isso que vocês estão vendo? Pensem aí, escrevam. Pode até escrever no chat aí. Que história, gravetos. O que vem na memória de vocês? Isso. João e Maria, Pinóquio, Três Porquinhos, o que mais? O que vocês acham? Gravetos. João e Maria. Tá, essa é a primeira imagem. Então, vamos, Chapeuzinho Vermelho. Isso. Pequeno Polegar. E agora? E a panela de água fervente? Que será? Que história será que é esta? Tem bruxa, Cuca? Será? Vamos lá. Tem muitos Três Porquinhos aqui, eu estou vendo aqui. Três Porquinhos, João e Maria, Três Porquinhos, hein, gente? Está aparecendo muito aqui. E agora, hein? Mais um objeto. O tijolo. Então, vamos combinar esses três aí. O que será, hein? Que história será? Será que vocês acertaram? Será? Então, hoje nós vamos começar mesmo com esse momento. Então, nós vamos para a história dos Três Porquinhos. Quem acertou? Parabéns! Quem, né? Parabéns! Então, vamos hoje contar por que a história dos Três Porquinhos. Porque é uma história que encanta, né? E não encanta só criança, não, gente. Encanta adulto também, com certeza. Nós gostamos de ouvir essa história. Ela é uma fábula, né, do século XVII, né, tem registro dela, mas acredita-se que foi bem antes disso, né, bem antes mesmo de ser contada, e ela traz a magia das fábulas, né, ela traz a moral da história, ela traz personagens que mexem com as crianças, né, que são os animais. Então, assim, nós escolhemos ela por ela ser tão, assim, significativa, né? Quem aqui de nós, né, que não ouviu a história dos Três Porquinhos? Né? E aí nós vamos começar. E para começar a história, o que precisa? Eu vou cantar uma música para vocês. Eu vou cantar a música porque eu lembro da minha formação, eu não aprendi nenhuma música para contar histórias, gente. E as crianças amam cantar a música antes da história. E agora eu trago para vocês uma música. E eu aprendi ela no meu estágio não obrigatório. E assim, ficou na minha cabeça, as crianças amam e a gente usa muito. Então vamos lá. O que nós fizemos? A Rita apresentou a história, falou sobre o autor. Vocês podem falar isso com as crianças, mostrar, a gente mostra, né, a capa do livro, fala sobre o autor. É muito importante trabalhar isso com as crianças. E agora é a hora da história. Vamos cantar uma música, crianças. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Olhinhos, boquinhas, ouvidos, prestem atenção. Façam silêncio para ouvir a contação. E aí eles vão fazendo os gestos junto com vocês, eles adoram fazer o do final. Então, vamos lá para a história, crianças. Os Três Porquinhos. Numa floresta, viviam felizes e na casa da mãe, três porquinhos. Um dia, quando estavam bem crescidos, resolveram partir pela floresta, à procura de um bom lugar
para cada um construir a sua casa. O porquinho mais novo era o mais preguiçoso e disse que não queria trabalhar muito, por isso iria construir sua casa de fato, pois assim terminaria logo e teria mais para brincar. O porquinho do meio disse: prefiro uma casa de madeira, é mais resistente e é mais prática. Terei tempo de sobra para brincar. O porquinho mais velho fez seu comentário dizendo que uma casa de madeira não era muito forte e que faria sua casa de tijolos. Muitas vezes, o porquinho mais velho observava os irmãos brincando enquanto se esforçava para terminar de construir a sua casa. Um dia, o lobo apareceu e bateu na porta da casa de palha do porquinho mais novo. E ele respondeu: eu não abro, não. Mas o lobo, com um sopro forte, derrubou a casa. E o porquinho saiu correndo e foi buscar abrigo na casa do irmão do meio. E lhe contou o que havia acontecido. Mas o lobo havia seguido o porquinho e, de repente, toque, 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 era o lobo batendo na casa do irmão do meio, o que havia construído a sua casa de madeira. Assustados e com medo, os dois porquinhos gritaram: não vamos abrir, não! O lobo, com 2 sopros fortes, derrubou também a casa de madeira. Os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho e contaram tudo o que havia acontecido. Os 3 porquinhos tentaram se proteger do lobo mau. Rita, desliga seu microfone, tá dando microfone e o pessoal tá falando no chat. Assustados ouviram toque, toque, toque. Era o lobo dizendo: abrem esta porta ou eu vou derrubar esta casa, assim como fiz com as outras. Mas o lobo soprou, soprou e desta vez não conseguiu derrubá-la. Cansado de tanto soprar, o lobo resolveu esperar a noite e entrar na casa pela chaminé. Mas o porquinho mais velho foi mais esperto. Colocou uma grande panela debaixo da lareira e o lobo caiu ao descer pela chaminé. Os 3 porquinhos, com pressa, tamparam a panela e assim conseguiram prender o lobo mau. O lobo ficou assustado, fugiu e nunca mais voltou. Os 3 porquinhos decidiram, a partir de então, morar juntos. E todos concordaram que é preciso trabalhar, não só brincar e descansar. Todos viveram felizes na casa de tijolos e puseram a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? E aí nós terminamos a história e nós podemos fazer com as crianças o quê? Nós podemos perguntá-las sobre a interpretação da história, sobre o que elas se remetem a esta história, se elas gostaram, qual a parte que elas mais gostaram. E eles gostam de falar. E é importante nós, como professores, e estamos aí na formação para isso, serem mediadores desse processo das crianças, permitir que elas falem, que elas deem a opinião delas. E às vezes a gente não deixa a criança falar, a criança quer falar: eu lembrei lá em casa, lá na casa da vovó tem um fogão a lenha, tem a chaminé, e é importante, porque eles estão associando com alguma coisa, estão ouvindo a história e associando. E a literatura infantil, ela tem esse papel de destaque no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social da criança.
seja por meio da contação, seja por meio da prática da leitura, e a literatura infantil, ela oferece às crianças um espaço de encontro com o mundo encantado e fantástico, ensinando de forma lúdica e prazerosa. E um dos primeiros caminhos para transmitir conhecimento às crianças e estimular a imaginação delas é a contação de histórias. Essa prática, ela é interessante e ela é usada nas escolas, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, o que é importante, já que ela vai incentivar a criatividade, diversas formas de expressão e interação entre os pequenos e os grandes também. E na sala de aula é possível nós mudarmos o espaço, contar em círculos, contarmos em diferentes ambientes, para os alunos se sentirem confortáveis e atentos ao que é dito. E contar histórias para as crianças, ela também auxilia no desenvolvimento da escrita, da oralidade, da percepção dos símbolos. É muito importante, pois, quando nós vamos contar a história, a criança ela consegue ter uma dimensão, ela vai criando na mente dela a imaginar um enredo de como acontece a leitura, a história, ela vai entender que a história ela tem um começo, um meio e um fim. E também, quando nós convidamos a criança para recontar, ela faz todo esse trabalho, e nós vamos trabalhar também a oralidade da criança. Então, nós vamos falar sobre a literatura, né? Importante que a gente está falando qual é a importância da literatura. Então, a gente vai, né, buscar isso em Cândido, Antônio Cândido, né? Um dos, né, clássicos que fala sobre a literatura, fala que amplia o seu conceito, tratando-a como sendo todas as criações de toque prático, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. Então, Antônio Cândido, ele considera a literatura como um direito humano, né? Como um bem incompressível, ou seja, não pode ser negado a ninguém. Então, ele é um direito que todos têm, não é só esse direito de que a gente fala, né, sobrevivência, mas ele fala que se não se tem contato com a literatura, com esse direito, né, pode ser, corresponde às necessidades, né, a literatura, ela corresponde às necessidades essenciais do ser humano, que, caso não satisfeitos, podem causar desorganização pessoal ou, no mínimo, frustração mutiladora, né. Então, e a gente viu pelas palavras que vocês colocaram, olha quanto de humanizador tem a leitura literária e a contação de história, né? As palavras que vocês colocaram ali, né? E aí, quando a gente fala em literatura, né? Em leitura literária, né? O letramento literário, a Graça Paulina, ela traz o conceito, né, ela conceitua, né, a leitura literária, pelas suas especificidades, ela constitui-se predominantemente em uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo contexto, né, o texto, né, o gosto da leitura, né, ele acompanha todo o desenvolvimento, né, sem que outros objetivos. Então, o que é principal na leitura literária, né, na contação, é esse prazer vivenciado, é essa troca com o autor, entre o leitor e o texto, né, e a dimensão imaginária, que se destaca a linguagem como foco de atenção. Através, né, dela se inventam outros mundos em que nascem seres diversos com os seus pensamentos e emoções, né? Então, a definição, né, dada pela Graça Paulino
ela enfatiza o aspecto prazeroso da leitura literária, né? Ela é uma vivência que inclui, além do interesse intelectual, tem um lado emocional, então a imaginação, os desejos, os medos, as admirações, né? Se envolve emocionalmente. A pessoa, né? Todo o indivíduo, ele se envolve dentro dessa leitura, né? Por isso a importância da leitura literária. E aí nós temos a especificidade mesmo da literatura infantil, né? Que é para criança. Ela é uma produção cultural, né? Ela é um instrumento de iniciação da criança no mundo da cultura da leitura. Né? A Cláudia mesmo falou, né, na introdução ali, né, no momento, quer dizer, a criança vai ter contato com o mundo da leitura, ela vai ter contato, ela vai ampliar o seu repertório de conhecimentos de mundo também, né, porque ela vivencia essa troca, né, o meu mundo com o mundo ali da leitura, ela faz comparações, ela traz experiências, ela confronta hipóteses, né? Então, quanto que isso é rico? E pode passar? Então, esse papel, né, que o Som e Cândido também, e Antônio Cândido também dá, né, um papel humanizador, né? Tem um papel humanizador. Então, ela deve ter destaque na sala de aula. Né? Ela tem que ter um destaque na sala de aula, ela deve ser proporcionado à criança, né, ao jovem, essa experiência literária, né? E é importante que até a leitura em sala de aula, ela pode acontecer tendo outros objetivos, mas ela é literária, né? Essa leitura literária, ela deve existir, o prazer está numa dimensão mais ampla do que qualquer outro conhecimento, né? Porque muitas vezes, né, nós usamos histórias apenas para introduzir conteúdos, né, para trabalhar alguma coisa, e esquecemos da leitura pelo prazer da leitura, né? E isso envolve muitos aprendizados, né? Da criança se envolver com o livro, dela estar dialogando com aquele texto, né? Ou com a contação. E aí ele fala do letramento literário. O que é o letramento literário? O letramento literário é se apropriar do que é literário, né? É tornar-se alguma coisa sua. Né? E aí o Rildo, ele fala como que isso pode acontecer em sala de aula. Né? Nós trabalhamos essa contação de história, né, de uma forma bem simples, mas ele coloca uma forma da gente trabalhar que deve deve obedecer a 4, né? Como desenvolver esse interesse? 4 letramento literário em sala de aula, ele deve obedecer 4 características fundamentais na escola. E aí nós temos essas imagens aí que mostram, né, um pouco sobre isso. Nós estamos vendo o quê? Crianças juntas lendo, né, a professora lendo para as crianças ouvindo, né, tendo esse contato, né, em casa, com um momento prazeroso, né? Nós temos uma outra imagem que a criança tendo contato com o livro, com o próprio objeto, né? E aí um momento de compartilhamento. Então, pode passar. Seriam, então, as 4 características fundamentais do letramento literário, né? Para que possamos desenvolver o gosto, o prazer, incentivar a leitura. Primeiro, contato direto do leitor com a obra. Ele tem que ter esse livro em mãos, né? Ele tem que estar manipulando aquilo, né? É importante o professor contar, mostrar, mas ele tem que ter o contato com o livro. Construção de uma comunidade de leitores, né? Construir em sala de aula ou na escola. Esse momento
de compartilhar leituras, de compartilhar conhecimentos, respeitando o nível de cada criança também, né? O nível de leitura de cada criança. Ter como objetivo a ampliação do repertório literário, importância da escolha dos livros, né? Despertar interesse para outros tipos de livros, né? Para que a criança ela possa ter um leque, né? Abrir um leque de experiências de literária. Eu vou estar dando um exemplo, né? Que assim, eu tinha um aluno que ele gostava muito de só leituras só de imagens. Ele falava que ele gostava muito porque ele podia imaginar, ele não tinha que ler a história pronta, ele podia imaginar a história. Então, ele adorava. Mas eu tentei, aos poucos, também mostrar outros tipos de livro, né? Ele gostava, aquele da Eva, principalmente a Eva Funari, né? Da bruxinha. Mas aí eu tentei, mostrei um livro da Eva que tinha texto, né? Então, assim, tá mostrando, diversificando esse interesse da criança, né? Do jovem ou do adulto. Oferecer atividades sistematizadas e contínuas, direcionadas para o desenvolvimento da competência literária. Eu serei um bom leitor, né? Um literário, se eu tiver atividades que me motivem, que me despertem, que desenvolvam essa competência. E é isso que o professor tem que estar pensando também em sala de aula, né? Só contar. Eu tenho a leitura, eu faço só a leitura. Peraí, qual que é essa leitura, como que você está fazendo? Qual que é o objetivo dela? Né? Qual que é o principal objetivo? Tem que ser pensado. Então, se é para um letramento literário, ela tem que ter a intenção, né, do desenvolvimento da competência literária. E aí nós temos uma sequência, né, que o Rildo, ele apresenta, que pode ser trabalhado na educação infantil, pode ser trabalhado no ensino fundamental, que é de acordo com o seu público, né, que vai ouvir, né, ouvinte de contação ou de leitura, e são 4 passos. Essa é uma sequência básica, ele apresenta outras sequências, mas essa é a básica, né, que eu acho que a gente tem que ter conhecimento para, né, começar um trabalho com letramento literário. Então, ele fala do primeiro passo, que é a motivação. Vocês viram que a gente trouxe aquelas imagens, né, para motivar, para dar interesse, curiosidade. Nossa, que história que virá. Nós usamos imagens, né, mas pode em sala de aula, objetos, pode ser uma música, pode ser alguma atividade de escrita ou de oralidade. Isso aí o professor pode criar esse momento, né? Mas o importante aqui, o livro, qual que é a minha intenção? Que livro é esse? Primeiro eu tenho que ter uma leitura prévia, conhecer a história que eu vou contar, né? Para estar preparando. E então seria uma preparação para a leitura, né? Para envolver, né? Que envolve essas atividades, tanto de leitura, escrita, oralidade, mas que envolve, que desperte, que dê aquela curiosidade, né? Eu achei interessante, né? A gente pensou assim, no primeiro momento, falou assim, gente, a hora que a gente estava preparando, vai mostrar a graveta que vai ser 3 porquinhos na hora, mas a hora que vocês trouxeram, João e Maria, 3 porquinhos, um chapeuzinho vermelho, né? A gente achou que vocês iam descobrir na hora, né? Mas olha quanta coisa foi trazendo, quanto conhecimento. Isso aí também está trazendo o repertório que a criança tem, né? Que conhecimentos que ela tem, né? De várias histórias. O segundo passo é a introdução. Ela constitui-se na apresentação do autor e da obra, com o propósito de levar o aluno a receber de maneira positiva a obra. Então, explorar a capa, né? Que informações que eu tenho na capa, quem é esse autor? Para a criança pequena, né, você lê uma pequena biografia, apresenta outros livros que a criança pode conhecer ou não, e aí você pode até fazer leituras desse autor.
Então, é mostrar para ela e ela receber aquele livro de uma forma, assim, positiva, né? O terceiro passo seria a leitura mesmo. Seria esse momento, né? Seria o acompanhamento da leitura feita pelas crianças ou a leitura feita pelo professor. Esse momento também, vocês podem estar no momento da leitura causando um certo suspense, né? Será que vai acontecer agora? Gente, o lobo chegou ali. Lógico que nós já sabemos, mas assim, estou dando uma ideia de, né, de outras histórias. Fazer uma pergunta antes de uma próxima página, ou antes de falar, né, de contar um próximo acontecimento, o que será que aconteceu? Né? Deixar as crianças falarem, né? Tem um momento só de contar, mas deixar que elas também participem, né? E o quarto passo seria a interpretação, que se dá em dois momentos. Né? Um momento em que há um encontro do leitor com a obra, né? E aí a criança explorar essa história, e aí esse momento, eu acho que com crianças, tanto esses dois momentos, tanto o interior e o exterior, o professor pode estar fazendo junto com as crianças, né? Se a criança ainda não sabe ler, não tem um contato com o livro, então esse momento pode estar interligado, né? Ser feito juntos. Em que há momento de compartilhar, né, a interpretação que entendeu e ampliar os sentidos construídos individualmente, né? Então, é nesse momento de cada um falar o que percebeu, o que achou, né? Aquele momento, as hipóteses que foram levantadas antes, confrontar, para se ampliar mesmo esse sentido. Aquilo que é construído e partilhado com o outro, você pode rever posições suas, rever a sua visão, né, e reconstruir. Então, esse é um momento, é uma sequência básica, né, que, assim, eu acho que merece, né, que a gente aprofunde, né, o Rildo, ele trata disso no livro dele, né, que ele publicou em 2016. E, assim, ela pode ser trabalhada, como eu falei para vocês, em diferentes faixas etárias, né, e aí vai do professor saber preparar esse momento. Então, assim, o que fica de importante? Isso não é de uma hora para outra. Você tem que ter conhecimento desse livro, fazer uma leitura, fazer uma preparação. Pode falar, Ilza. Desculpa, eu fico me segurando aqui. Eu queria falar só um pouquinho, tá? Para não atrapalhar vocês, isso é muito ótimo. Mas é só lembrando isso mesmo que a Rita falou, reforçando. Só queria reforçar, porque o que a gente vem estudando no NEL já há muito tempo é justamente isso. A gente achar assim, que já sabe fazer e que eu faço está bom. Então, e de fato, muitas das vezes a gente já faz algo muito bom na sala de aula, mas a proposta que as meninas vêm colocando é saber o porquê que isso é importante, então isso e como fazer, né? E isso tem já estudos sobre isso. Então, a nossa postura acaba sendo diferente, né? Então, a gente acaba tendo, assim, a nossa ação enquanto professora, ela fica sedimentada por uma teoria. E eu gosto muito de dizer isso, que quando a gente faz algo embasado teoricamente, a gente está assegurado para qualquer pergunta que a gente receba dos pais, do tio, do avô, da supervisora ou de outro professor, né? Por que você faz isso? E a gente sabe dar boas respostas. Isso. E assim, até vou comentar isso, a minha experiência com o NEL, então eu posso comentar, né? Eu sempre fui apaixonada com leitura, né? Mas eu mesma, muitas vezes, usava a história apenas para introduzir assuntos, né? Eu não via aquela importância. E aí, quando eu fui, né, eu comecei a participar do NEL, a fazer algumas reflexões sobre esse momento, eu até, a Ilza falou assim, eu até fazia isso, talvez não era intencionalmente, eu já contava a história. Só que, olha, quando eu comecei a ter um embasamento, é hora que eu falei assim, não, agora é bem mais intencional, eu sei o que eu estou fazendo, eu posso até rever, preparar, né, rever uma situação que aconteceu em sala de aula e modificar, ampliar,
né? Então, assim, o embasamento teórico, ele te traz uma segurança no trabalho, né? Eu falo que o trabalho não é, às vezes a gente coloca só prática, é a prática, mas tem a teoria, e elas conversam entre si. Então, se eu faço isso, se eu vou ali na teoria, eu posso falar assim, olha, é verdade, isso funciona, não, deixa eu discutir novamente, ou posso até não concordar, eu posso não concordar, mas aí eu tenho um posicionamento crítico diante disso, né? Não é só aquela situação em sala de aula que eu faço sem esse embasamento teórico. Então, o que eu venho colocar para você, assim, a Ilza bem sabe, eu falei assim, Ilza, eu quero me aprofundar, porque hoje eu sei que eu tenho muito a aprender. E quão rico pode ser esse momento da leitura literária em sala de aula. Quanto que a criança, ela se desenvolve, né, em todos os sentidos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a contação de histórias, a arte de contar histórias em contextos educativos. Então, para a gente começar a falar de contação de histórias, a gente vai falar da oralidade. Então, para Walter Benjamin, as histórias elas são construídas na oralidade, na tradição das narrativas orais. Muitos contadores, eles desenvolvem habilidades da oralidade e suas narrativas. Então, nessa perspectiva benjaminiana, o professor Vanderlei Barbosa, ele falou que contar histórias é um ato de amor e comunhão, é uma experiência que passa de pessoa para pessoa. E ainda, Walter Benjamin, ele destaca que a experiência ela passa de pessoa para pessoa e é a fonte que recorrem todos os narradores. Para a Regina Machado, o leitor ouvinte é conduzido pela voz do contador, o qual constrói a imagem do enredo narrativo e passeia pela paisagem da história, e vai se desenvolvendo pela cadência, pelo ritmo da respiração, que envolve aquela narrativa. Então, assim, o aprimoramento, né, dessa oralidade, seja através de uma atividade da leitura de um livro, ou seja, contando a história, caracterizada, com uma ação teatral, trazem os elementos básicos da expressividade da linguagem. Então, a arte de contar história ela é performática. Aí a gente traz um Thor também, é importante a gente estar conversando ali, falando sobre esses autores. Quem está aí, a gente ouviu no comecinho que tem gente que está pensando no TCC, aí, então já vai anotando esses nomes todos aí para que o seu trabalho fique rico, né? É importante a gente conhecer esses autores e trazer eles para a nossa prática. Então, o Zumthor, ele fala dessa questão da performance, busca, assim, esse conceito de performance para a realização da leitura, descrevendo a performance como um saber-ser, é um saber-ser que implica e comanda uma presença, uma conduta, né, que aqueles valores estão todos encarnados naquele corpo que está ali contando aquela história. E a gente trouxe aqui também uma citação da Ilza, né? Goulart delineia uma linguagem entremeada de contos e de encantos que se misturam num jogo, numa vicissitude e numa proximidade entre a realidade e o mundo imaginário, né, que é a missão, né, das histórias, é convidar o ouvinte para fazer parte, para ser tocado pelo aquele contexto da narrativa, né, para se encantar. A contação de história, ela estimula e proporciona esse envolvimento dos alunos, e a gente pode usar também a contação como um recurso para apresentar algum conteúdo, alguma coisa para as crianças, e elas assimilam mais, né, com mais facilidade os temas abordados. A Cleo Bussato também, ela fala que a contação de história é uma arte rara, pois é uma matéria-prima imaterial. E o contador de história é um artista que tece fios invisíveis dessa teia que é o contar. Ainda para a Regina Machado, ela completa que o bom contador de história é aquele que, de alguma maneira, ela se dispõe a ser porta-voz desse tesouro. E Sisto
traz para a gente também que contar histórias, na verdade, é a união de muitas artes, da poesia, da música, da literatura, da expressão corporal, do teatro. As palavras que saem da boca do contador adquirem uma magia que encanta e marca o ouvinte. Então, é por meio da contação de história que tocam as crianças e da troca com os coleguinhas, com a professora, aquela criança vai adquirindo os conhecimentos e vai construindo a sua identidade. E de acordo com o Celso Sisto, nós vamos apresentar para vocês os modos de contar. A Rita já falou um pouco sobre a sequência básica. E assim como a Ilza falou, às vezes a gente faz isso em sala, mas nós não sabemos que nós estamos embasados teoricamente para fazer isso. E é muito importante, nós como professores, como educadores, nós estarmos embasados teoricamente e nós termos subsídio teórico para quando um pai vier conversar conosco, para quando nós precisarmos falar sobre a história, nós precisarmos abordar algum assunto. E aí, queria conversar com vocês que na Base Nacional Comum, ela vai falar que o professor ele é um mediador da leitura, e ele precisa levar as práticas de leitura no contexto da sala de aula, e ao levar em conta qual livro escolher para levar a seus alunos e efetivar essa prática de leitura. O professor deve ter em mente o que o aluno ele precisa ler, por que a literatura deve estar presente na escola. E de acordo com isso, nós vamos descobrir agora quais são os modos de contar. E nós vamos observar e procurar desenvolver essas habilidades em nós. Então, o primeiro aqui é o professor leitor. Então, para fazer o aluno gostar de ler, o professor ele tem que gostar de ler também. Ele tem que falar com entusiasmo e com a emoção das leituras. As relações construídas ali entre o professor e o aluno requerem aprendizagens que estão muito além dos conhecimentos e ações propostas pela escola. Por mais que o professor ele tenha um suporte pedagógico, o aparato didático, muitas crianças podem estar passando também por dificuldades. Então, o professor ele tem que ter esse olhar, ultrapassando a dimensão escolar, né? Percebendo as dificuldades da criança, olhando o ambiente, em como que ela está, as questões, os aspectos biológicos, psicológicos, perceber essas dificuldades e favorecer o processo de aprendizagem da criança. E o professor agente da leitura. Nesse professor agente da leitura, o professor ele precisa cuidar ali do seu corpo, a como que ele vai falar, da sua formação, do pensamento, de entender, e que é necessário olhar para dentro de si, repensar suas práticas para aquilo que está praticando diante dos outros, não só o professor, mas todos, né? Por essa razão é importante mantermos os cuidados com o nosso próprio corpo, como a gente está se posicionando, quais as próprias ações, né? E ensinar, ela mobiliza o desejo de aprender. E mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Como diz Rubem Alves, saber é saborear. O novo profissional da educação ele deve romper o divórcio entre a vida escolar e o prazer. Então, ele precisa dominar ali, em linhas gerais, o texto. Saber fazer as suas escolhas, preparar a contação, utilizar os recursos, usar a emoção, o corpo, a voz, a memória, e usar também os recursos técnicos para uma maior eficácia do trabalho com a palavra. Falar com naturalidade, o ritmo, a entonação, fazer pausas. Aí, né, eu acho que entra tudo do que a menina falou, nós temos a estratégia de sedução. Né? Nós, como professores, como educadores, né, e na hora de contar, né, de contar histórias, na hora de fazer a leitura, de uma leitura literária, nós temos que seduzir. Solé, ela fala que o interesse, né, pela leitura, e aí nós vamos colocar aqui também para a contação de histórias, para ouvir histórias, ela fala que a gente tem que conhecer o interesse, né, os interesses
do público, né, que a gente está trabalhando, né, com a faixa etária que nós estamos trabalhando. Mas ela falou também que o interesse, ele pode ser despertado de acordo com o professor, né? Se esse professor, né, em ocasiões, ele demonstra entusiasmo, ele apresenta, né, faz uma apresentação diferente, ou uma forma diferente de explorar a história, ele faz toda a diferença. Ele pode despertar aquele, talvez um tema que não é interessante para aquela faixa etária, mas o professor ele pode seduzir. Então, para captar a atenção do aluno, o professor precisa contar histórias de uma maneira diferente, inusitada, né? Maneira como um aluno vê no dia a dia da sala de aula. Não dessa maneira, mas assim, bem diferente. Eu falo que quando eu vou contar a história, porque eu adoro, né, as histórias, né, eu adoro a literatura infantil, então eu acho que eu fico mais, acho que eu fico tão em outro, eu falo assim, que em outro mundo mesmo, que eu entro nesse mundo da imaginação, né, que as crianças se apaixonam, né, porque eu sou uma apaixonada, né, e isso não significa simplesmente, né, ler uma história, né. Se o professor puder contar a história de memória, e aí nós entramos, né, na contação, sem precisar ler, certamente isso vai causar maior impacto, né, na criança, ou no jovem. E se for contada com o livro na mão, ela precisa ser preparada antes, precisa ser estudada. E é o que eu falei para vocês, né? Eu vou contar uma história, se eu vou fazer a contação, eu tenho ela da memória, e que eu posso, né, a gente já falou sobre isso, a postura, o corpo, os gestos, as expressões. Podemos usar de vários artifícios, né, assim, fantasias, roupas diferentes, maquiagem, né, para seduzir essa criança. E uma outra também, né, um outro modo, né, seria a fase da escolha, né? A melhor história é certamente aquela que aguça a curiosidade e causa expectativas. Para tanto, é necessário, né, escolher uma história adequada aos interesses dos alunos, relacionada com as coisas que eles estão vivendo ou que gostariam de viver. Escolher uma história que seja bem construída e que apresente características que o tornem um texto literário. Então, assim, escolher histórias, esse momento de escolha, é muito importante. Mas o professor também tem que se identificar, né? Não adianta a gente escolher uma história que a gente não tem nada a ver. O professor tem que se envolver com essa história também. E aí o Soler fala, né? Isabel Soler fala, assim, eu posso despertar o interesse, a criança nem tem interesse naquele assunto, mas a forma com que eu apresento, ou que eu mostre para eles, isso pode despertar, né, esse interesse. Só que eu preciso escolher de acordo, né, com a fase da criança mesmo, né? Posso colocar determinados textos que eles não vão compreender. Então, esse é muito importante. Então, essa escolha, ela deve ser bem feita, né? Escolher textos, né? Importante a escolha de textos, de temas, né? E explorar isso com as crianças, né? E com os jovens. E a fase da preparação. Como é essa fase? Antes de qualquer coisa, nós temos que gostar do texto que nós vamos contar. Assim como a Rita disse, a Agatha também comentou, que elas ficam mais empolgadas na hora de contar histórias do que os próprios alunos. E é importante nós passarmos isso, né? Essa emoção para as crianças. Porque através disso elas também vão ver que aquela história é emocionante. Nossa, como que minha professora está empolgada hoje, a história vai ser muito boa. E é importante nós nos prepararmos, ler o texto, ter consciência dos detalhes, das múltiplas
possibilidades de leituras, assim como hoje nós trouxemos os Três Porquinhos. O ano passado nós fizemos um projeto, a Melina e eu, e nós trabalhamos a história dos Três Porquinhos de diferentes modos de contar. E foi muito importante. Aí no final da oficina nós vamos falar mais um pouco sobre isso. E é importante nós sabermos das possibilidades que a história pode ser contada. Porque as crianças, elas gostam de ouvir a mesma história, muitas vezes. Não sei se vocês já tiveram esse momento delas pedirem, conta de novo, professora. E é importante nós sabermos que existem várias possibilidades para contar a história. E ficar atento também à questão do texto, para não transformar o texto do autor num texto qualquer. E isso é muito importante para nós contarmos essa história. Reconhecer também as partes que formam o texto. Rita, você desliga seu microfone, está voltando a minha voz aqui para mim. Isso, obrigada, viu? E nós reconhecemos as partes que formam o texto, a introdução, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho, para saber dar a cada um ritmo, o clima, as pausas necessárias para uma maior fruição do texto. E para não correr risco de fazer uma narração monocórdia, ou seja, com o mesmo ritmo, tom de início ao fim, que só contribui para a dispersão e muitas das vezes para a sonolência. E é isso que nós temos também que buscar, inovar, contar diferentes formas, ler. Às vezes você fez a leitura num dia, no outro dia você quer fazer uma contação mais trabalhada, colocar outras roupas, e é importante nós nos prepararmos. Agora é a fase da contação, né? Nós temos que preparar um local antes, para tornar aquele local, aquele ambiente acolhedor, gerar uma proximidade entre quem conta e quem ouve. E o tema, ele pode ser introduzido de uma forma leve antes da história, sem explicar muito. Uma boa maneira de introduzir a temática é fazer alguma atividade lúdica, preparar o assunto com a história. Isso pode contribuir para criar uma expectativa, né, em relação à história. E não cair na cilada de querer explicar, sabe, antes mesmo de contar, explicar muito. Então, uma história ela não precisa ser explicada, pois ela deve falar por si mesma. Não sentir-se obrigada a facilitar a linguagem da história, com medo de que os alunos não entendam. Não, desde muito pequenos você pode usar as palavras do texto mesmo. O que vale é o sentido geral. E tem também o depois que contou a história. Então, a gente também não deve cobrar o aluno para fazer repetição do que aconteceu na história, dos dados da história, que não acrescentam em nada a magia da história. Então, a gente deve estimular o debate, pensando na temática da história, na relação que ela pode ter com a realidade do aluno, com as suas vivências, a sua história pessoal, fazer uma aproximação com a vida delas. E também é importante mostrar o livro depois da contação. É sempre bom mostrar que, de alguma maneira, aquela história ela veio de um livro, ela estava escrita em algum lugar. E assim ela também pode buscar, né? Eu quero buscar aquele livro onde tem aquela história que eu ouvi, e isso é muito importante. Fazer a relação se contou com outros textos que abordam a mesma temática, né? Uma história que tem a ver com a outra. Eles sempre falam, eles usam, né? Do que eles já sabem. E com tudo isso, afinal, é a aquisição do hábito, né? Do gosto da leitura. E essa passagem também de uma leitura ingênua para uma leitura crítica leva tempo, é algo longo. E não é responsabilidade só da escola, mas da família, da sociedade. Mas, com certeza, depois de tudo isso, fazendo esse trabalho todo lindo, a gente vai conseguir essa aquisição, né, do hábito, do gosto pela leitura. E as nossas percepções a partir das pesquisas feitas com crianças.
Assim como vocês sabem, nós somos pesquisadoras do NEL. E além de sermos pesquisadoras, nós somos professoras. E tudo que envolve a arte de contar histórias, nós já ficamos pensando, nossa, isso pode dar uma pesquisa. E foi assim que aconteceu o ano passado, quando a Melina e eu trabalhávamos juntas, porque nós buscamos trabalhar a história dos Três Porquinhos de diferentes modos de contar, diferentes objetos, diferentes recursos pedagógicos. E a partir dessa atividade que nós fizemos, que nós trabalhamos com as crianças, nós podemos destacar que as crianças elas tenham contato com as narrativas, seja os livros, as contações de histórias, ela desenvolve a imaginação, a criatividade, a capacidade de reflexão, crítica e de abstração, na medida que se tornam ouvintes e leitores críticos. E no final deste trabalho que nós fizemos de contar diferentes formas, nós pedimos para os pais enviarem para nós um vídeo deles recontando a história, da maneira que eles quiserem. Eles poderiam escolher do jeito que eles mais gostaram. E foi impressionante, que cada um contou do seu jeitinho, do jeito que mais chamou atenção. Eles faziam, os pais participavam, os irmãos participavam também, fazia o sopro do lobo. Os diferentes recursos que eles usaram foi maravilhoso. A Melina pode falar um pouco da percepção que ela teve, mas foi muito importante para mim eu poder ter esse retorno das crianças em relação ao trabalho que nós tínhamos feito. A gente vê que afetou elas e que foi importante. Eu posso falar um pouquinho, porque antes eu fazia tudo isso, mas não colocava assim escrito, buscava autores que falavam. Então, a partir do meu encontro com o Nelly, eu pude estudar mais, depois eu fui fazer o mestrado e trazer os autores, né, para dentro de tudo isso que a gente conseguiu perceber, né, dessas narrativas das crianças, e ir construindo, né, o texto que a gente está construindo ainda juntas, né, Cláudia? Sim. E agora é um segundo momento. É a hora da história. Agora é a hora da contação de história. A gente teve o momento da leitura literária e agora é a hora da história. Eu também vou cantar uma musiquinha que eu costumo cantar para os meus alunos. No mundo das maravilhas eu agora vou entrar. Qual será a linda história que as professoras irão contar e vocês vão escutar? Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o lobo. Sou o lobo, mas não sei onde começou esse tal de lobo mau. Mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é minha culpa se os lobos comem bichinhos engraçadinhos, como coelhos, porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, vocês iam se achar maus? Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando demais. Fiquei sem açúcar, então resolvi pedir açúcar para o meu vizinho. Esse vizinho era um porco. E não era um porco inteligente, não. Ele tinha construído uma casa de palha. Veja só, uma casa de palha.
Quer dizer que não tinha cabeça muito no lugar esse porquinho. É claro que sim, eu bati na porta. Não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então eu chamei. Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Já estava a ponto de voltar para casa sem o meu açúcar para o bolo de aniversário da minha vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. E senti um espirro vindo. Então, eu inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa do de palha foi ao chão. E bem no meio da palha, o porquinho, o primeiro porquinho mortinho da Silva. Seria um desperdício deixar um presunto excelente deixado naquela palha. Então eu comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor do meu resfriado, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui na casa do próximo porquinho. Era um porquinho mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor Porco! Senhor Porco está em casa! Ele gritou de volta. Vai embora, lobo! Você não pode entrar! Estou fazendo a barba de minhas bochechas! Eu tinha acabado de pegar na maçaneta da porta quando senti uma coisa vindo. Então eu inflei e bufei e tentei cobrir a boca e soltei um grande espirro. Vocês não vão acreditar, mas aconteceu do mesmo jeito. A casa do porquinho caiu e o porquinho ficou lá mortinho da Silva. Na certa, você sabe que comida não pode ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. E ainda não tinha conseguido a minha xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha vovozinha. Então, fui até a casa do outro vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo. Devia ser crânio, porque a casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos e ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor Porco, está aí? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Caia fora daqui, lobo! Não me amole mais! Não me venha acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não podia me dar uma xicrinha pequena. Que porco! Eu já estava quase indo embora. Ia fazer um lindo cartão para minha vovozinha. Quando senti um espirro de novo, eu inflei e bufei e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou. E a sua vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porquinho. E todo o tempo eu estava inflando e bufando e espirrando e fazendo aquela barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porquinhos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. E fizeram de mim um lobo mau. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar? Gostaram da história, da segunda versão, né? A versão do lobo? E, ó, escute os aplausos. Maravilhoso. Deixa eu compartilhar.
Então, aí a gente tem aqui, né, a verdadeira história dos três porquinhos, que é a história escrita, né? Que a gente contou aqui para vocês por meio da contação de histórias. E aí, quanta coisa pode ser trabalhada, né? Usando a versão dos porquinhos, dos três porquinhos, e a versão do lobo, né? Quanta riqueza, né? Então, nós trazemos a leitura de um, depois a contação de outro. Vocês poderiam fazer o inverso mesmo, trazer primeiro a contação da versão do lobo, e aí explorar, né, num segundo momento, a dos três porquinhos. Então, há muita riqueza. É preciso que o professor, né, como se alimente teoricamente e enriqueça as possibilidades. E aí, para a gente estar encerrando aqui, né, esse momento, e depois nós vamos abrir, né, para uma conversa, um bate-papo, tem uma citação que se chama da Madalena Freire, né, que é no livro dela, e me chama muita atenção. E essa ficou uma marca, né, e aí, principalmente para esse momento de história, que foi quando eu comecei a observar, a ouvir. Então, naquele momento da contação de história, não ser mecânico, mas eu poder observar as crianças, os olhinhos deles, que eles, dar abertura para eles falarem, e aí eu comecei a ter uma nova visão do que é história para a criança, né? E aí tem esse trecho que ela fala, ó, não fomos educados para olhar pensando o mundo, a realidade de nós mesmos. Nosso olhar cristalizado nos estereótipos produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira. Só podemos olhar o outro e a sua história se temos conosco mesmo uma abertura de aprendiz para observar se estuda em sua própria história. Né? Então, assim, é aprender a ser um observador. Né? E aí, nesse observador, também ser um bom ouvinte, né? Estar aberto. E essa é uma história, assim, que esse trecho dela, essa fala dela, é uma fala muito, assim, que mexeu muito comigo, e eu queria deixar para vocês, incomodar vocês, provocar vocês, né, para ser isso, abrirem os olhos para serem bons observadores, né. Essas são algumas das nossas referências. Aí a gente abre para uma discussão, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Nós podemos também compartilhar com vocês o arquivo, os slides, porque as referências são boas, se vocês podem usar, quem aí está trabalhando com a temática, é muito importante. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do nosso aprendizado, e vocês quiserem falar, perguntar, nós estamos abertos. Boa noite, tudo bem? Aqui é a Maria Cecília, eu falo de Lusiânia, Goiás. É um prazer estar com vocês. Eu participei de um congresso e a professora Ilza estava no mesmo GT que ela. Bom, a minha questão é a seguinte: diante de toda essa explanação que vocês fizeram, o meu questionamento gira em torno da questão da didatização das obras literárias e amplamente também da questão da própria contação de história que o professor muitas vezes não consegue realizar, né? Isso é uma questão mnemônica, o professor não tem muito tempo para estar guardando isso, né? Então fica para aqueles que têm mais habilidade, né? Acaba que a escola elege um contador de histórias e acaba que ele passa a ser o contador para todo mundo. Então eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa exploração da obra, essa didatização excessiva que o professor tem realizado a respeito dos títulos. Tá bom? E muito obrigada, foi linda a apresentação. Eu queria só que voltasse lá no slide que tem o mapa mental, porque eu não consegui registrar ele, tá bom? Obrigada.
Alguém que vai responder sobre... eu não sei se eu entendi bem essa didatização, assim, na escolha. Você poderia refazer a pergunta só para eu entender aqui? Né? Se eu conseguir, a Ilza está aí também, pode estar... Eu acho que é assim, não sei se é isso mesmo, mas, Cecília, veja se eu entendi. Seria se usar o livro só para ensinar um conteúdo, né? Exatamente. Usar o livro, trazer o livro só, perder essa coisa da fruição e essa coisa de estar sempre tendo que explorar o livro, sempre tendo que explorar e fazer disso algo até negativo, né? Acredito que negativo fica enfadonho muitas vezes para a criança. Eu ouvi uma fala outro dia, eu não vou recordar de quem foi, mas a contadora de história fez um trabalho, foi Claudinha do Flor de Cacau, aqui em Brasília. Ela fez uma contação e no final das contas ela disse assim, e aí, gente, vocês gostaram da contação? Aí um menino olhou para ela e falou assim, não gostei. Tipo, por que você não gostou? Porque nós vamos ter que copiar tudo que a senhora falou e a história era muito grande. Eu começo aqui, que você vai me ajudando, tá? Olha, Cecília, assim, a gente vem conversando bastante sobre isso no NEL, sabe? Vários estudos que a gente vem fazendo. Primeiro, então, assim, o professor, ele tem que ter em mente qual que é a intencionalidade dele com aquela atividade, né? Então, ele tem que saber que existem várias formas de se fazer e para que ele vai fazer. Então, existe uma história que ele pode contar apenas por contar, ou ele pode ler, né? E aí, a gente pode fazer até um parênteses aqui, que a gente já vem estudando sobre isso no NEL também. Então, a gente tem a atividade de contar, que eu vou falar com as minhas palavras, eu vou ser o texto para as crianças, e tem a atividade que eu vou ser o mediador, né? Eu vou ser o leitor para essas crianças. Eu vou ler o texto na íntegra. Então, as duas atividades precisam ser feitas para as crianças, independente da idade. Então, sejam crianças menores, sejam crianças maiores, eu posso fazer com elas as duas experiências. Então, há uma proposta em que eu vou apenas ler, né? Aí que a gente vem chamando de leitura de leite, a leitura compartilhada, uma leitura de abertura da aula, que pode ser no início, pode ser no final, pode ser o momento que o professor achar mais conveniente. Essa leitura é apenas uma leitura que não tem nem a finalidade, às vezes, do professor perguntar, e aí, gostaram? Não, né? Ele pode até contar a história e fechar, contar só um capítulo e dizer, amanhã teremos a segunda parte da história, ou amanhã será o segundo capítulo. Então, é um momento que a gente trabalha a percepção e a compreensão a partir da audição. Mas tem aquela história que eu posso explorar mais. Aquela história em que eu posso pedir o reconto para a criança. Aquela história que eu posso trabalhar a semana inteira. Eu posso construir uma sequência didática. Eu posso explorar o contexto, a narrativa. Eu posso explorar palavras. Eu posso construir atividades com ela. E tem histórias que eu posso contar para construir uma reflexão sobre um determinado tema. Por exemplo, o medo, a perda. Eu posso contar uma história e criar uma sessão de debates com a criança para que a criança reflita sobre o tema. O que às vezes a gente percebe, Cecília, que o professor às vezes se vê tão obrigado a sempre ter que discutir alguma coisa que ele não consegue perceber essas distinções, né? Exatamente. E aí ele acha que tem que ser só uma forma, né? E ele se sente amarrado, né, Rita? A Rita, ela trabalha muito em sala de aula, as meninas também, mas a Rita trabalha até com os maiores, porque ela trabalha na alfabetização, e ela faz todo esse trabalho pedagógico. Aí, Rita, agora com você. O que eu busquei, como eu falei para vocês na minha experiência, que antes eu entrava com a história simplesmente para introduzir conteúdos ou trabalhar conteúdos. Só que na forma de contar a história, então aquele momento era prazeroso e as crianças amavam. Eu trabalhava depois, mas eles amavam. E aí, né, como
com o tempo, né, com as reflexões que a gente foi realizando, né, no NERI, eu fui percebendo que eu também posso utilizar essa história em vários momentos, e não deixar de ser prazeroso para a criança. Então, aquele momento da leitura, é a leitura. Eles vão ali conversar, trocar ideias, e assim, eu trabalho no segundo ano, então nem toda atividade é só cópia, porque a gente trabalha, né, a oralidade. Então, uma interpretação não precisa ser aquela interpretação de copiar e responder, né? E a gente, trabalhar eu tinha momentos, né, dos meninos, de sempre deixar no finalzinho da aula, eles lerem, e escolherem, né, aquelas caixas do livro, escolherem à vontade, né, que estava de interesse. E aí eu descobri eu fui observando que algumas crianças, a partir do que eu trabalhava, capa, o autor, eles mesmos começaram a observar, olha, esse é o mesmo autor, né, esse da Eva Funari foi um ano, ela falou assim, nossa, mas aqui tem texto, esse não tem. E assim, e isso não era eu que estava fazendo. Eles, nesses momentos, como eu fazia isso antes, explorava com eles foram aprendendo a fazer isso. E era um momento prazeroso. E isso era um momento de aprendizado, né? Então, às vezes, assim, a nossa preocupação de sempre estar copiando, né? Escrevendo, copiando, né? Essa é uma preocupação mesmo, né? E a história e a leitura, e aí eu falo assim, eu sou mais da leitura do que a contação. A contação ainda eu conto para as crianças, mas com as crianças, né? Então a gente não lê, mas eu faço muita leitura literária. E essa leitura, né, por causa da pandemia, a gente não tem como eu realizar, mas assim, eu faço diariamente, sabe? Diariamente. E seja um momento inicial da aula, né? E eu posso continuar o trabalho com essa história ou não, apenas aquele momento da contação, né? Mas eu sei que nem sempre isso é realizado, né? A gente sabe que, às vezes, a exploração não é feita da forma correta. A minha pergunta ela é bem a propósito, porque eu tenho uma orientanda aqui, que está assistindo, a Rebeca. Oi, Rebeca, eu estou te vendo, viu? E a Rebeca foi um presente que eu ganhei, e agora eu ganhei a orientação, e ela vai trazer, ó, e ela aí, ó, tá aí, você está escrevendo tudo, né? Ela agora vai trazer um pouquinho sobre a literatura e a matemática, sabe? Nós estamos investigando algumas possibilidades de obras literárias para não somente para o ensino de matemática, mas para a abordagem de conceitos matemáticos, ou mesmo aqueles livros que a gente fala assim, poxa, eu não tinha observado que isso aqui dava para trabalhar determinada questão, sabe? E isso, eu já peguei os e-books, professora, já passei para ela, já está com os dois, viu? Inclusive tem um lá que eu falei, esse aqui é para você ler, que foi escrito para você. Então, eu acompanho o grupo, estou na pesquisa aí do mestrado também, só que eu caí nas artes da cena, então eu peguei, viu, Rita, a parte da contação. Hoje eu estou me apropriando da parte da oralidade, mas eu trabalho com a leitura literária também. Minha primeira referência foi o Rio do Costão, e eu acho fundamental ter o professor fazer essa dobradinha, né, da contação, da literatura, e trazer isso. Aí, ó, Rebeca, o pessoal tá te orientando aí no chat, viu? Te falando aí o que eles usaram em matemática. Quero agradecer, viu? Obrigada, e um beijo aqui de Goiás para vocês. Assim, as meninas também podem compartilhar, né? Cláudia e a Melina tem muita experiência, mas eu falo para vocês que a gente sempre está aprendendo, né? Então, eu estou aprendendo mais, eu acho que, assim, de tudo que a gente viu e tem estudado, eu falei assim, nossa, eu preciso mudar, eu tenho muito ainda a aprender e muito a explorar, né? Eu acho que, assim, a literatura infantil, ela é muito rica, riquíssima, né? E a gente pode trabalhar as duas coisas, eu não sei se é Roxane Roxo, né? Ou Ilza, agora não estou lembrada, que ela tem um texto, que ela refaz um texto que ela fez há alguns anos, né? Que texto, né, o texto não é pretexto. É a Marisa Lajô.
mas tem que ter contexto, né? Então, É a Marisa Lajou. Texto não é pretexto, Ela escreve, texto não é pretexto, não vai usar Aí, depois de mais de 20 anos, ela falou assim, não, a gente pode ter um pretexto, sim, né? Mas uma finalidade. Antes ela criticou, né? Só com uma finalidade, né, pedagógica. Depois de muitos anos, ela falou assim, não, a gente pode sim usar com uma finalidade, uma intencionalidade. Qual que é a minha intenção com esse texto? Não pode ser uma única, né? Eu tenho que entender essa variedade para saber, eu, enquanto, né, professora, né, mediadora desse processo, saber qual momento usar, para que usar e como usar. E aí eu achei interessante esse texto dela, né, que ela escreveu um ano, que não pode ser pretexto, que a literatura não deve ser usada para isso, para ensinar aqui, isso, aquilo, mas aí depois ela faz uma nova reflexão, retoma esse texto e fala assim, não, ele pode ter um contexto, né, então, assim, eu acho muito rico isso, né, então a literatura, ela pode ser utilizada, usada em sala de aula por vários motivos, em vários momentos, mas ela precisa ter o seu espaço, porque o Rio do Som fala nisso, né? Ela tem que ter o seu espaço ali na sala de aula. Pessoal, eu estou vendo que muita gente está saindo, mas antes de vocês saírem, liguem a câmera para a gente tirar uma foto e registrar esse momento. Foi muito especial para nós. Mesmo, bem lembrado aí, Cláudia. Vamos abrir todo mundo, olha que bonito que vai ficar. Coloquem ali a possibilidade do cantinho para vocês ficarem no meio da tela. Eu estou vendo poucas pessoas aqui no meio da tela. Mas põe ali no cantinho para ficar. Aí, Cláudia, avisa aí para a gente fazer caras e bocas aqui. Eu também vou tirar, gente. Ótimo, isso mesmo. Nós solicitamos que muitas pessoas tirassem o print para um dar certo. Um tem que dar certo, isso mesmo. A gente só tem que agradecer, né, a presença de todos vocês. Sexta-feira à noite, olha que povo animado, né? Sexta-feira à noite, não trabalhando nada, semana toda, imagina, né? Aqui que eu fiz semana toda, né? Vou gastar meu tempinho na sexta-feira à noite estudando. Olha. Que turma linda. Acho que deu, né, Cláudia? Bom, tem mais alguma pergunta? Oi, Isa, eu queria fazer uma pergunta. Claro, Poliane, obrigada, viu, pela sua presença. Boa noite, meninos. Parabéns, viu, Melina? Parabéns. É bom sempre rever a Rita, conheço a Rita também. Só a Cláudia que eu não conhecia, assim, das meninas que apresentou hoje. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, Ilza, a respeito dessa questão da contação de história hoje, nas redes sociais. Se vocês já vêm refletindo sobre isso, e hoje, assim, até muito bom participar da oficina, porque a gente vai vendo estratégias, até mesmo com a plataforma, né, vocês já apresentaram aqui essas possibilidades, e agora eu estou lá no Econed, e a história, ela vem, né, assim, eu nunca consigo encaixar a contação de história num lugar, sabe? Quando eu penso na contação, eu sempre penso, primeiro, como uma arte mesmo, mas eu nunca consigo colocar ela serve para isso, né? Ela está ali para passar um conteúdo, ou a gente está fazendo uma contação porque a gente quer sensibilizar. Eu sempre penso que a gente, assim, ela é tão rica e ela é tão cheia de possibilidades, né? Que ela nos escapa, né? E ela é necessária. Então, eu procuro colocar a contação nas minhas práticas, na sala de aula, como algo que tem que estar presente, porque também é um direito da criança, né? Esse direito à arte literária, mas eu penso que ela é tão rica que ela realmente nos escapa. E agora, pensando nesse momento remoto, em que a gente faz essas interações com as crianças via plataforma, e também as redes sociais, elas acabam sendo um caminho, né, um recurso que a gente utiliza. Vocês vêm refletindo sobre isso, sobre essas possibilidades, recursos, né? Como que a gente pode explorar ainda mais a contação
nesses meios, né? Nesses meios digitais, assim. Poliane, sua pergunta é ótima, que nós vamos começar a respondê-la agora, mas eu vou falar muito pouquinho, porque a próxima oficina é só sobre isso. A próxima oficina, nós vamos trabalhar bem esses recursos digitais. O que a gente vem estudando, dois aspectos. Primeiro, né, o que tem disponível. Então, eu já tenho várias pesquisas em que as alunas vão estudar um pouquinho sobre os aplicativos, sobre o que esses aplicativos trazem. E agora nós temos também algumas pesquisas de mestrado, que as meninas, por exemplo, Cláudia, né, que já está nessa vertente, né, procurando na pesquisa dela de mestrado trazer este recurso digital, né, embora não é tanto foco da pesquisa da Cláudia, mas mais da Thaís, que a semana que vem ela vai falar sobre isso, principalmente no ensino remoto, né, o que está sendo feito pelas professoras. E a partir disso, a Mila também, mais algumas professoras, vão, a Nath, né, que está aqui hoje, já estão preparando a oficina da semana que vem, sobre justamente esses recursos utilizados pelo professor para o trabalho com a contação de histórias remota. Ele tem uma repercussão. Então, a gente vê muita coisa que está disponível agora no YouTube, nem sempre, né, eu percebo e eu procuro olhar, assim, um pouquinho mais de cuidado para isso, né, então, assim, há dois livros que estão disponíveis, que a gente chama de livro digitalizado e o livro digital, são duas vertentes bastante distintas, que uma é um aspecto apenas da versão na tela do livro impresso, né? Mas a gente tem aquele livro que é o digital, que tem recursos digitais. E nós temos também, em contrapartida, a contação de histórias, que ela está sendo disponibilizada por vários profissionais, às vezes próprios professores online. No Brasil, a gente tem uma lei aí que acabou, lei dos direitos autorais, que não permitiam ao professor fazer a leitura online de uma obra. Mas que não é a mesma lei, por exemplo, eu acabo socializando muito no meu Face várias leituras de livro de bibliotecas em Portugal, que são obras maravilhosas, e essa não é a mesma lei lá em Portugal, e as professoras e mediadoras de uma biblioteca leem o texto na íntegra. Nós começamos até a fazer essa atividade de vídeos disponíveis no NEL, mas nós tivemos que tirar do ar por conta de uma lei de direitos autorais divulgada, né, implementada aqui no Brasil. Então, assim, por isso, o que a gente vê mais disponível online é a contação, porque ela é possível ser divulgada online. Agora, o que remete a nós, Poliana, enquanto docentes, é como que nós vamos fazer, porque hoje só nos resta isso, né, mediante a situação que nós temos, e ela tem uma repercussão. Eu vou dar um pequeno exemplo hoje, porque como a gente está em meio de um movimento, é muito difícil nós, pesquisadores, trazermos alguns resultados. Mas hoje eu tive, assim, uma pequena experiência de como que isso repercute nas crianças. Hoje à tarde, eu recebi um vídeo gravado de uma amiga minha da filha, todo mundo sabe, eu adoro essa questão de contação de histórias, e uma amiga minha me mandou, falou assim, Ilza, olha o que minha filha fez. A menina dela tem 5 aninhos, fez um teatrinho na casa dela e pôs, assim, as figuras geométricas nos palitinhos e ficou atrás e contou a história e falou, mãe, me filma. E ela contou a história das figuras geométricas, né? E fez toda caras e bocas, vozes e tudo mais. Aí no finalzinho, Ilza, olha aqui, tem jeito, né? Vai seguir um caminho de contadores de histórias. E aí eu fui conversando com ela, falou assim, olha, a professora dela ama contar histórias, então, a professora, essa semana contou uma história online e ela ficou contando isso em casa, sozinha. Ela montou o próprio cenário em casa e pediu para que a mãe filmasse, quer dizer, ela fez a contação para a mãe, mas ela não só quis que a mãe assistisse, que a mãe também gravasse, porque ela queria se ver, né, nessa gravação.
Então, há uma repercussão na questão da memorização, da compreensão da criança e da reprodução. Então, a expressão da oralidade, a criatividade, o envolvimento da criança e a ludicidade não está se perdendo por meio das questões online. Só para abrir um parênteses aqui no finalzinho, quem que descobre que a aluna é lá cria aqui das meninas, foi aluna está sendo aluna da Mila e foi aluna da Melina. Eu falei assim, aí ó, só contadoras de histórias, né? Mas não sei se eu respondi, Poliane, mas é para dizer assim que a gente consegue chegar nas crianças por meio da história, mesmo que utilizando o recurso online, né? Então, assim, os primeiros resultados que a gente está tendo é de que tem essa repercussão, impacta, né? E esse foi um exemplo claro que eu tive hoje à tarde, que eu poderia exemplificar. E vocês devem ter muitos ali, exemplos maravilhosos ali no NED. Ilza, e só mais uma pergunta sobre essa questão dos direitos autorais. Então, hoje, o livro reproduzido na íntegra, a gente tem problemas com isso, então, né? O autor Mesmo? pode requerer. O autor, Pode, né? no Brasil, tá? O autor pode, ele entende aqui no Brasil, né? Estão entendendo que isso é algo invasivo sem a permissão do autor, né? Então, a gente, mesmo quando é autor estrangeiro? Mesmo quando é autor estrangeiro, brasileira, porque né? A lei é brasileira. Certo. Então, esses cuidados que a gente precisa ter. Né, Ilza? É uma pena, né? Porque é uma forma de divulgar. A gente pode só mostrar a capa, segundo a recomendação da lei, você pode mostrar a capa e fazer a referência. E depois você pode contar com as suas Hoje eu já fiz uma coisa errada, então. Então, olha só, é algo assim que nós tínhamos feito uma prática, né? De ler textos, né? Poemas pode, tá? Então, se o livro é cheio de poemas, um poema pode ser declamado na íntegra virtualmente. Tá bom, são cuidados, né, que obrigada. a gente precisa ter. Oi, eu posso falar? Olha só, Poliane, né? Você pode entrar em contato também com a editora do livro, sabe? E aí, se você falar que vai fazer um trabalho pedagógico, assim, explicando esse trabalho, de repente a editora deixa você fazer o trabalho com o livro, mas tem que ser tudo comunicado. A gente teve uma experiência no NED, assim, a Priscila até entrou em contato com a editora e ela autorizou. Mas eu não estou muito em alerta em relação à lei, não, sabe? A legislação, não. Inclusive, era uma pergunta que eu queria fazer mesmo, que eu estava preocupada já, que hoje a gente contou uma história na íntegra. Vou entrar em contato com a editora. Obrigada, Ilza. É difícil. Outra coisa que eu queria falar era a questão da contação de história, de tradição oral, né? Porque o que tem mais rodado na internet é a contação de história oral, porque ela não tem direitos autorais, né? Algumas até estão escritas em livros, mas a contação de tradição oral, ela está bem divulgada na internet. É uma coisa também que eu gosto muito, dessa coisa que vai trabalhar a ancestralidade, vai trabalhar as nossas histórias, as nossas origens, né? Então, assim, eu acho bem bacana também. E obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa oficina. Já mandei o e-mail, quero participar do grupo, tá bom? Beijo, tchau. Bom, Paulo, nós estamos agora com os encontros de estudo, né, suspensos, porque nós estamos preparando o encontro de contadores de histórias. Mas em maio, nós vamos retornar e aí a gente socializa os textos, a gente faz assim, grupos de estudo mesmo, né, em que a gente estuda, a gente apresenta, e o próprio grupo faz isso, né, a gente faz um estudo em conjunto. Bom saber. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, gente, boa noite. Então, eu não quero fazer nenhuma pergunta, só quero parabenizar mesmo, porque realmente a contação de história é um momento muito prazeroso para as crianças, né? Principalmente quando utiliza aquele momento para que elas possam aprender também. E o meu trabalho, que a Maria Cecília vai ser minha orientadora, eu venho abarcar a contação de história entrelaçada com a matemática. Mas ela já me indicou várias obras, até mesmo de vocês, e que deu bastante norte sobre essa questão mesmo.
Porque a contação de história, ela não ensina a matemática, mas através dela, a gente pode trabalhar conteúdos referentes à matemática. E ainda mais nesse meio atual, as crianças não estão mais instigadas a ouvir histórias que são bem comuns. Então, eu estou trazendo também obras que são inovadoras e que as crianças vão se sentir divertidas também. E, ao mesmo momento, não vai ter aquela aula maçante, vai ter uma aula mais prazerosa de se ouvir. Porque eu vou executar um projeto quinzenalmente com alunos do segundo ano. Então, eu vou abarcar essa questão, vou trabalhar também algumas questões voltadas à matemática, tudo tendo também obras selecionadas, tendo objetivo também, por que eu vou utilizar essas obras? Qual objetivo tem para me utilizar? O que eu preciso? Quais recursos? Então, isso que eu estou fazendo. E eu quero parabenizar bastante, eu estou muito ansiosa também para o próximo encontro. É isso. Obrigada aí, Rebeca. Alguém mais? Eu gostaria de agradecer aí a Cláudia, a Melina, a Rita, que se dedicaram aí a semana mais, né? Estudando, lendo, se preparando. Agradecer a presença de todas as pessoas, vários cantinhos aí do Brasil, a gente tem aí, olha, de Goiás, temos lá do Paraná, temos de vários outros estados, e dizer que, assim, na próxima oficina a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão dos recursos digitais, né, e vai ser, assim, uma possibilidade de vocês verem outras, né, o que fazer, né, e como fazer nessa situação de um ensino remoto. Tá? E que mais? Giovana, gostaria de fazer uma fala, as meninas também? Não, acho que é só agradecer e parabenizar as meninas aí, falar que tem muito mais aí, né, pela frente. Eu gostaria de agradecer a todas as meninas pela parceria, foi muito bom estar com vocês. E nós estamos aqui, nós aprendemos muito uma com as outras. E o importante é isso, nós sabemos que nós precisamos aprender sempre. E que nada está acabado, né? Nós estamos sempre aprendendo, nos reciclando. Gostaria de agradecer em especial as professoras que trabalham conosco, né, Melina? Que elas estão aqui, aceitaram, participaram, muito obrigada. A Vitória ficou aí firme com a câmera ligada. Muito obrigada mesmo, de verdade, principalmente a Ilza, porque tudo isso que a gente falou aqui, ó, foi ela que ensinou para a gente com muito amor e carinho. Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui, né, de poder compartilhar um pouquinho do que eu estudei, assim, no mestrado, minha dissertação foi sobre leitura literária e contação de história, né, o trabalho com as crianças que eu fiz, eu agradeço muito. A Ilza, a Giovana, a todos os presentes também, as colegas também que aceitaram o convite e vieram, pessoal de fora também, a Ágata que veio. Muito bem. Bom, eu também, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu falo que é um momento que a gente de muito aprendizado, né, muito aprendizado. Eu aprendi muito com as meninas, né, preparando, e esse momento aqui a gente revê tudo que nós fizemos e acrescenta-se mais, né, com as falas de vocês, né, agradecer a Giovana, principalmente a Ilza, ela sabe, né, eu sempre falo que ela vai ser sempre a minha, vai ser sempre a minha orientadora, né, então é agradecer mesmo a oportunidade e que prazer, né, a presença de todos vocês aqui. Ilza, já estão pedindo parte 2, viu, da oficina. Então, nós vamos encerrar aqui a gravação, né, Cláudia? A gente encerra essa noite, agradecendo a presença de todos, e dizendo assim, nós preparamos com muito carinho, mas é justamente isso, para vocês conhecerem o grupo, conhecer o que a gente estuda,
e ver, assim, socializar as nossas publicações. Eu consegui colocar algumas das, né, não coloquei todas, eu peço até desculpa, tem mais publicações, eu ia colocar aquela que nós escrevemos juntas, Giovana, sobre leitura e formação docente, acabou não dando tempo de eu colocar aqui, mas semana que vem eu ponho mais. As que eu não consegui colocar essa semana, eu coloco a semana que vem, até para aqueles que querem estudar, para aqueles que já vêm estudando um pouquinho sobre essa questão da leitura, sobre a leitura literária, terem acesso a esses textos é importante, né, conhecer o que se estuda, né, que a gente já vem pesquisando, e também dizer que no Encontro de Contadores nós vamos ter aí surpresas, né, vamos, se Deus quiser, fazermos 2 lançamentos aí de 2 e-books, né, 2 obras, nós vamos socializar para vocês, que a gente já vem trabalhando e construindo aí no NEL, e também um e-book com os contadores de histórias aí do Brasil todo, né? Então, tem vários textos, vários autores, e a surpresa é que a gente tem aí até textos, né, de uma professora da Argentina, que está sendo nossa parceira, então a gente está expandindo as nossas fronteiras, olha só que coisa boa, né, de estudos. É isso aí, boa noite então a vocês, boa semana, bom final de semana, semana que vem a gente se encontra novamente.